Olá, seja muito bem-vindo ao Edrei Lael Apologética Podcast. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de receber aqui o pastor Ricardo Braga. Ele é filósofo, professor de biologia, tem um testemunho muito bonito de sua conversão para o cristianismo. Ele foi secretário de Cultura de Olambra e Campinas. Estará aqui comigo para compartilhar um pouco da sua fé, do seu testemunho e de como ele tem feito um ministério excelente com o seu pastorado e pregações durante esses anos todos. Seja muito bem-vindo, pastor. É muito bom falar com o senhor aqui. A paz do Senhor, Edrei. Paz do Senhor, irmãos, que estão assistindo a pregação. Então, o senhor tem um testemunho que é muito viral no YouTube, muitas pessoas já assistiram, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco sobre o caminho que o senhor fez para se tornar um cristão. Como é que o senhor vê o cristianismo agora? Diferente, com certeza, de como o senhor via antes. E por que isso é importante para as pessoas entenderem o que realmente é a fé e abandonarem essas formas de ceticismo que existem hoje? Querido, deixa eu falar um negócio para você. Eu nasci numa família espírita. Não Sim. nasci numa família cristã. A minha mãe, ela tinha um terreiro de Umbanda no estado de São Paulo. Ela ganhou o prêmio 3 vezes do melhor terreiro de Umbanda do estado de São Paulo. E ela foi diretora da Federação Espírita. Então, eu acreditava em Deus, mas tudo que eu conhecia de Deus não era pela Bíblia. Eu conhecia Deus através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro escrito por Allan Kardec. Então, eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus. O que é esse evangelho? Evangelho de Allan Kardec, da Bíblia, a Bíblia dos Espíritos, né? Que na verdade é chamado de Livro dos Espíritos. Ele tira pedaços, ele tira parábolas do Novo Testamento e coloca num livro à parte, e ali tem interpretações psicografadas de espíritos explicando aquelas passagens. Então, na verdade, o diabo é tão derrotado que ele não consegue criar nada, né? Ele copia. Então, ele pega a Bíblia, ele tira o texto do contexto para criar um pretexto para levar você para o inferno. Então, eles tiram aquelas parábolas do Novo Testamento, colocam num livro à parte, e ali dá várias explicações. E aí também tem outro detalhe: o Espiritismo ele não fala em ressurreição, ele fala em reencarnação. Você não pode ser cristão e espírita, porque o espírita ele é reencarnacionista. E nós somos cristãos, a gente crê na ressurreição. Eles creem em muitas vidas, e a Bíblia fala que a gente só vive uma vida só. Também o espírita acredita no karma. O que é o karma? O karma é o seguinte: você faz alguma atitude e você tem o retorno daquela atitude. Na verdade, eles usam até a terceira lei de Newton para explicar isso. Eles falam para cada ação ter uma reação contrária de igual intensidade. Então, se na doutrina espírita você tem muitas vidas, você precisa nascer de novo várias vezes para poder ir se aperfeiçoando, se tornando uma pessoa melhor. Com essa ideia da reencarnação, acabou a cruz. Porque na cruz, nós somos resgatados pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores. Ele foi para a cruz porque nos ama, né? A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Já o Espiritismo desconsidera a cruz. Ele diz que você nasce, morre muitas vezes, e à medida que você vai nascendo e morrendo, você vai aprendendo e se aperfeiçoando. Então, a cruz, ela perde a razão de ser. Então, basicamente, a doutrina espírita ela é reencarnacionista, ela acredita no karma e ela ignora a cruz. Então, a pessoa que crê em Deus e entra nessa doutrina, ele tem uma busca por Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele não conhece o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E essas pessoas também têm outro detalhe. Elas acreditam que é a obra que salva, a caridade. Então, quanto mais caridade eu fizer, quanto mais bondoso eu for, então aí eu estou salvo. Mas, na verdade, o inferno está lotado de gente boa, porque o que salva é Jesus, não é nossas atitudes. Então, eu nasci nesse lar. E como a doutrina espírita, ela admite ela é muito ampla, então eu buscava a Deus também por outros caminhos. Eu li o Bhagavad Gita, que é o 9º livro dos Vedas, que é a Bíblia dos Krishna. Estudei sobre
Reiki, racionalismo cristão, eubiose, eu li sobre o Maomé, que são os muçulmanos, eu li sobre Buda, que era o Siddhartha, né? Estudava sobre Buda. Então, quer dizer, eu acreditava que Deus era um Deus assim, todos os caminhos levam a Deus, mas eu não sabia que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não é por Buda, não é por Krishna, não é por pastor, não é por padre, é por Jesus. Então eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus. E como a gente busca Deus sem conhecer a Deus, estudando várias religiões, isso causa uma confusão e uma frieza espiritual, porque a gente não consegue se aproximar de Deus e aquele vazio existencial que a gente tem, ele aumenta muitas vezes. Se esse vazio aumentar demais, a tua fé morre. Entendi. Eu gostaria que o senhor compartilhasse também como então o senhor se interessou pelo cristianismo e abandonou o, a sua, as suas formas de Forma ser. de pensar. Na verdade, eu havia, isso é muito importante falar, isso é tremendo. Eu havia lido a Bíblia antes de me converter, algumas vezes. Do Gênesis ao Apocalipse, porque, como eu falei para você, eu buscava Deus em todas as religiões, e a Bíblia era um livro que eu precisava ler. Porém, a Bíblia, quando eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu achava um livro ridículo. Eu falava, só nego doido ou muito burro para acreditar nesse negócio. Porque eu pensava assim comigo, eu falava, poxa, o machado flutuou na água, o sol parou no céu porque um cara pediu, o sujeito ficou 3 dias dentro de um peixe. Então, só louco para acreditar numa coisa dessa, o mar se abriu. Então, é meio maluco isso aí. Então, eu li a Bíblia, mas eu não tinha, como eu vou falar, aquela intelectualidade, aquela leitura da Bíblia, não me aproximava do Espírito Santo. Eu buscava Deus, mas eu não encontrava Deus. Um dia, na Unicamp, depois de você assistir meu testemunho, né? Depois de eu ter passado muitas provações, um dia na Unicamp, na cantina do Belo, que fica lá no Instituto de Biologia, eu estava bêbado numa mesa com muitos médicos e biólogos. Médicos que eu falo, estudante de medicina, né? E biólogos. Porque a biologia e medicina na Unicamp, o primeiro e o segundo ano é no mesmo prédio. Aí eu estava bebendo lá com o pé em cima de uma caixa de cerveja vazia. Já tinha bebido a caixa toda. Nisso passou uma crente, Helene Peters, fazia biologia. Ela é filha do físico e pastor Hans Peters e da pastora Miriam Peters, da igreja menonita do bairro Xaxim, lá em Curitiba. A Helene, ela veio do encontro com Deus. Ela veio do encontro. Ela estava cheia do Espírito Santo. Pensa na mulher que estava cheia do Espírito Santo. Ela veio do encontro com o Senhor. Ela teve um encontro com o Senhor. E quando ela passou na mesa, ela olhou para mim. Ela não pregou o evangelho, ela não tinha a Bíblia na mão, ela só olhou para mim. Quando eu olhei para ela, mesmo bêbado, eu vi assim uma luz, eu vi uma leveza, uma alegria. Parecia que ela nem pisava no chão, estava andando em nuvem. Aí eu falei com a turma da mesa, falei, viu, quem que é essa moça aí? A Helene. Eu falei, mas aqui eu nunca vi ela aqui embalada nenhuma, né? Ela não vai embalada não. Foi por quê? Porque ela é crente. Aí eu falei, como é que uma pessoa estudada pode ser crente? Crente é coisa para burro e ignorante. Eu vou lá falar com ela. Só que aí eu levantei da mesa bêbado para falar com ela, mas na verdade, o que estava me atraindo até ela é aquela presença que eu não conseguia saber o que era aquela presença que ela tinha. Aí eu fui chegando perto dela e eu fui pensando no caminho. Poxa, eu estudei Engels, Karl Marx, eu estudei Durkheim, Weber, Aristóteles, Platão, Dionísio, Sócrates, Simone de Beauvoir. Eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Aí eu cheguei nela e falei, ô Helene, tudo bem? Ela falou, o meu apelido, né, na faculdade era Cepacol, por causa daquele boneco do Cepacol queixudo, que tem o queixo grande assim, entendeu? Aí depois os alunos começaram a me chamar de Buzz Lightyear. Na Assembleia de Deus, até hoje, tem gente que fala, ô pastor Buzz, sou eu. Aí o que acontece? Eu cheguei na Helene e falei, Helene, vem cá, você é crente? Ela falou, lógico que eu sou. Eu falei, tipo, evangélica? Ela falou, graças a Deus. Aí eu pensei, puxa, é crente e louca, né? Aí eu falei, viu, vamos falar da Bíblia. Eu já li a Bíblia, eu quero discutir a Bíblia filosoficamente com você. Ela falou, não vamos conversar não, que você está bêbado. Outro dia a gente conversa.
E beleza. E ela ficou na minha mente, ela não saiu da minha mente. Passou uma semana, eu encontrei com ela de novo na Unicamp. Falei, Helene, vamos falar de Deus, vamos falar da Bíblia? Ela falou, vamos não, você tá bêbado. Outro dia a gente conversa. Eu falei, filha, eu bebo todo dia, quando é que nós vamos conversar? Ela falou, Deus está preparando o momento. Aí passou mais uma semana, e no sábado de manhã, eu estava andando no centro de Barão Geraldo, que é o bairro que tem a Unicamp, e aí tinha um restaurante aberto. Eu entrei lá, 11 horas da manhã, a Lene estava lá. Aí eu sentei na frente dela, falei, Lene, não bebi nada, são 11 horas da manhã, sábado, não bebi ainda. Vamos falar de Deus, vamos falar da Bíblia? Aí ela tinha uma autoridade que não vinha dela, sabe? Aí ela pegou um garfo assim, bateu na mesa e falou meu nome, não me chamou de Sepacol, falou, Ricardo, você quer conhecer Jesus? Eu falei, o da cruz? Filho, o mundo inteiro conhece. Ela falou, não, teu Deus está morto, o meu Cristo vive. Aí eu falei, quero, né? Aí ela falou assim, então, semana que vem você vai na igreja comigo, depois da igreja, depois do culto, a gente fala da Bíblia. Aí eu falei, ué, vou, já fui em terreiro de candomblé, umbanda, quimbanda, já fui em centro radical, igreja evangélica, é mole, eu vou. Aí passou uma semana, só que eu não sabia. Ela chamou a mãe dela, a pastora Miriam, né? Veio lá de Curitiba para Campinas. E as duas buscaram Deus. Elas oraram, jejuaram por mim. A Helene não comeu nada sólido durante uma semana. Jejum, oração. E quando eu cheguei na casa da Helene, elas me levaram para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu achei tudo muito estranho, porque o povo, chegamos meio atrasado, já estava no louvor, né? Aí tinha um povo falando em línguas, Orocorossoroia, Surianta, Lamassu. Eu falei, o que é esse povo doido? Aí eu olhei para o lado, a Helene assim, aí eu olhei para o outro lado, a mãe dela atrás de mim fazendo assim. Aí eu falei, meu, tem que sair desse lugar aqui, isso aqui é um hospício. De repente, tocou um louvor lá na parede, né? Aí o louvor tinha aquela letra na parede da igreja, aí tocou o louvor. Eu lembro até hoje, o louvor era do Diante do Trono. Aí estava dizendo assim, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face. Quando eu li aquela palavra assim, buscando a tua face, eu senti fisicamente, não foi uma impressão. Eu senti um toque, assim, uma mão batendo no meio do meu peito. E na hora que aquele toque aconteceu, físico, toque físico, e não tinha ninguém na minha frente, foi um toque assim, que eu falei, nossa, quem tocou em mim? Aí eu comecei a ter uma vontade muito grande de chorar, mas não era um choro comum, um choro normal, era um choro que vinha do fundo da minha alma. Aí eu comecei a chorar, e à medida que eu chorava, eu senti que eu tava sarando nas minhas emoções. Eu chorei o suicídio do meu irmão, a morte do meu irmão morreu suicidado, se suicidou, né? Eu chorei o suicídio do meu irmão, chorei o fim do meu casamento, chorei o ódio que eu tinha pelo meu pai, e à medida que eu chorei a miséria que eu vivi nas ruas, que eu morei nas ruas. Então, à medida que eu chorava, eu sarava, aquelas minhas emoções iam sarando. Aí eu fiquei tão assim, cheio, que naquela igreja que eu só conhecia as duas, né? Eu saí correndo assim e joguei a cara no chão em frente ao púlpito. Aí o pastor Alexandre Perucci mandou parar tudo, a mulher dele pegou uma garrafa de azeite e falou, para tudo. Aí todo mundo parou. Aí o Espírito Santo de Deus está me falando que hoje eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Aí eles derramaram aquele azeite todo em cima de mim, mas todo ele não foi, ela não me ungiu com um dedo, não, ela jogou o azeite todo em cima de mim. E aí o chão que era duro ficou macio, o chão que estava frio aqueceu. Parecia que eu estava no colo de alguém, e de fato estava. Aí, meu querido, explodiu uma alegria dentro de mim, eu não sei explicar. Nem o álcool, nem droga, nem balada, nem sexo, nem nada do que eu vivia no mundo me proporcionou aquilo que eu senti naquele dia, uma explosão de alegria. E não era uma felicidade de fora para dentro, mas era uma coisa de dentro para fora. Aí, quando eu levantei do chão, alguém sussurrou no meu ouvido, eis que estou à porta e bato. Aí, eu ouvindo aquelas palavras, né? Aí, se você escutar e abrir a porta e me convidar para entrar em sua casa, eu entrarei em sua casa e serei contigo. Aí me perguntaram, Ricardo, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador?
Aí eu falei, sim. Quando eu saí daquela igreja e fui para casa, eu peguei a Bíblia. Só que pela primeira vez, eu comecei a ler a Bíblia e aí ela passou a fazer sentido. Tudo que eu lia lá, eu consegui entender. Antes eu tinha lido a Bíblia e não fazia o menor sentido. Agora tudo fazia sentido. Eu tive um entendimento do que era aquilo. Então eu digo que a Bíblia é uma coisa interessante. Se você lê a Bíblia de uma forma intelectual, é só um livro. Mas quando o Espírito Santo te atrai, ela se revela a você. Você tem uma revelação que aquela é a palavra de Deus. Aí me emocionei muito, a tal ponto que no outro dia eu fui dar aula. Que o culto foi no domingo, segunda-feira eu tinha que dar aula, eu era professor de cursinho, né? Aí entrei numa sala com 300 alunos, um dia de convertido. Levei a Bíblia e o livro de biologia. Nenhum aluno entendeu nada, né? Eu chego lá na sala com a Bíblia. Aí abri a Bíblia, abri o livro de biologia e falei para eles: Gênesis, capítulo 1. No começo, a terra era vazia e sem forma. Havia trevas no fundo do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia. No começo, a terra era um conglomerado de gases tóxicos, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis. A água saiu do solo na forma de vapor. Biologia. Até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia, quem faz fotossíntese as ervas do campo sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa? Gênesis, Deus pegou o barro, do barro criou o homem, do barro moldou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Biologia, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa? Levantei a Bíblia na sala de aula para 300 alunos e disse: se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender, porque Cristo vive. E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. Assim que eu me converti. Glória a Deus, testemunho muito edificante, e isso mostra como a experiência com Deus vale mais do que tudo. Como o senhor disse, o senhor passou a ler a Bíblia diferente, está lá em João 16:8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do E juízo. do juízo. É claro que depois, sim. E mais, é muito importante ressaltar, a Helene não pregou para mim. O Espírito Santo que estava dentro dela me atraiu. Isso quer dizer o seguinte, vocês que são jovens, e para mim também serve isso, mas quando a gente vai fazer uma campanha de evangelismo, vamos pregar evangelho no sinal, vamos lá na escola falar de Deus, tudo bem, é válido, mas quem tem que lembrar é o seguinte, quem ganha alguém para Jesus, não somos nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então a pergunta é, se você quer evangelizar seu bairro, sua cidade, sua escola, sua família, quanto tempo você jejua, quanto tempo você busca, quanto tempo você ora? Qual é o grau de intimidade que você tem com Deus? Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, então haverá convencimento de pecado, remissão, perdão, misericórdia e graça. Mas se você não estiver cheio do Espírito, é só mais um falando. Exatamente. Mas e o senhor também disse que o senhor tinha uma ideia de Deus muito genérica, e achei isso muito interessante, porque a gente fez isso bastante hoje na universidade. Uma ideia bem aberta, politicamente correta, em que você não pode dizer que o cristianismo está certo e o islamismo está errado. Na verdade, não. Esse particularismo cristão ele é nocivo para essas pessoas. Então eu tenho que aceitar um Deus que consiga ser comum a todas as religiões. E eu acho que essa é uma forma de engano tão parecida quanto um ceticismo mais radical, como o ateísmo, em que você nega a Deus. Nesse caso, é mais fácil, porque as pessoas elas conseguem perceber Deus. As pessoas pensam, não, isso não pode ter vindo do nada. Existem valores morais objetivos, existe uma ordem inteligente no universo. Mas isso, no máximo, nos deixa com um deísmo, uma forma genérica de Deus. E aí, Isso. se você não conhece Jesus, e não o conhece através do Espírito Santo, você pode muito bem ser convencido com essas formas de relativismo. Sim, Mas, verdade. ao mesmo tempo que isso é bastante persuasivo,
tem as suas falácias, o relativismo tem as suas falácias. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que o senhor vê esse mundo relativista, o mundo pós-moderno de hoje, e como nós, enquanto cristãos, devemos reagir a isso, sobretudo no ambiente acadêmico. Bom, primeiro vamos por duas partes. A ciência a qual você se refere surgiu de quem? O método científico, quem criou? Quem criou foi Aristóteles. E Aristóteles era discípulo de um outro filósofo chamado Platão. Platão acreditava que o mundo real é o mundo das ideias, ou seja, aquilo que você pensa é real, aquilo que você vê não é real. Já Aristóteles, que é discípulo de Platão, ele acreditava o contrário do mestre dele. Ele acreditava que não, que o mundo real é aquilo que fere os sentidos, a visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, vou explicar melhor aqui. Por exemplo, sei lá, o meu óculos, tá bom? Para Platão, esse óculos é a manifestação de um pensamento. Ou seja, para esse óculos existir, eu pegar nele, olhar ele, colocar ele na minha boca, alguém pensou nele. E quem confeccionou o óculos é a materialização do pensamento de alguém. O cara pensou e confeccionou o óculos. Então, se o óculos surgiu a partir de um pensamento de alguém, então o pensamento que veio primeiro é real. O óculos é só consequência. Isso é Platão. Já Aristóteles dizia que não, que o óculos só passa a existir a partir do momento que eu vejo, que eu sinto, que eu cheiro, né? Então eu feri os sentidos, aí existe. O método científico não é platônico. O método científico é aristotélico. A ideia de Platão se aproxima mais de Deus. Porque, por exemplo, como é que Deus criou o mundo? Deus disse, haja luz, e houve. Então a luz é manifestação do pensamento e da vontade de Deus. Isso é Platão. Então, Aristóteles, ele criou o método científico, foi criado a partir dos sentidos. O homem tem que sentir, e a partir daquilo que ele sente, aquilo que ele sente é real. Aí aquilo pode ser medido, repetido, e cria-se um método científico. A partir desse momento, você sai do teocentrismo, teo é Deus, centrismo é centro. Então, Deus no centro. Você sai do teocentrismo e você cai no antropocentrismo, que é o homem no centro. Então, a nossa carne, que é corrupta, os nossos desejos, nossos sentidos, eles passam a ter mais importância, a satisfação dos desejos da carne, do que você se satisfazer buscando algum tipo de criador. Por isso que o método científico cria ateus. O ateísmo, ele surge, e a ideia genérica de um Deus, ela vem porque o ateísmo não dá respostas. O ateísmo não consegue provar que Deus não existe. Então, como ele não prova que Deus não existe, e aquele cara, então, ele deixa de ser ateu, ele passa a ser agnóstico, depois de agnóstico, ele começa uns questionamentos filosóficos que fogem à razão da ciência, que é mais pragmática, aí ele começa a criar uma ideia de um Deus relativista. Então, são frutos da mesma árvore, ateísmo, agnóstico e relativismo. Mas todos esses frutos estão baseados num só conceito aristotélico de ensino e ciência. Aí o que acontece? Quando o homem ele acredita num Deus genérico e no relativismo, ele enfrenta outro problema, porque essa busca de Deus por todos os caminhos levam a Deus. Ela não consegue preencher o vazio existencial. Esse vazio não some. Então fica aquela busca constante sem saciar, aquela sede que não passa, aquela fome que não se sacia. Eu digo espiritual, né? Então ele vai se perdendo nos próprios caminhos e nos próprios pensamentos, no próprio entendimento. Sendo o homem um ser tremendamente limitado, ele não chega a lugar nenhum. E essa confusão leva ao suicídio, à desesperança. Por exemplo, filósofos existencialistas, como Jean Paul Sartre, se mataram. Leva a satisfação de vários desejos da carne. Bom, por exemplo, desejo sexual, vamos supor. O cara tem um sexo com uma mulher, agora não serve mais. Eu preciso ter várias mulheres. Não, agora não serve mais. Eu quero homem, agora não serve mais. Então agora eu vou experimentar, sei lá, Então ele vai indo numa busca desenfreada para tentar preencher algo que nada que ele experimente através da carne será capaz de preencher. Aí enfrentamos um outro problema. Deus. Pega o Deus Pai. Deus Pai. Ud, Re, Vav, Re.
Traduzindo, o eu sou. O nome que não se deve falar em vão. O nome acima de todo nome. Esse Deus Pai, certo? Pega o Deus Pai. Deus Pai, eu posso chegar à compreensão de Deus Pai através da ciência? Não. Por quê? Porque Deus não existe. Como assim, pastor? Você é ateu? Não. Deus não existe. Porque o conceito é que aquilo que existe, qualquer coisa que exista, foi gerada por alguém ou por alguma coisa. Qualquer coisa que exista tem princípio. Deus não tem princípio. Aquilo que existe foi criado, dura um tempo e depois se transforma em alguma outra coisa, né? Por exemplo, o seu corpo morre, as moléculas do seu corpo vão virar pó. Do pó vai voltar a ser ar, porque as árvores absorvem sais minerais. Então, aquilo que existe é criado e fica em constante transformação. Deus não se transforma, ele é constante. Então, Deus não existe, porque se eu entendesse que Deus existe, alguém criou Deus. E Deus não existe porque ele é. Ele é o grande eu sou. Todas as coisas foram criadas por ele. E tudo que existe, existe nele. Então, se Deus não existe, se ele é o criador de todas as coisas, então o conceito de ciência, que é trabalhar com sentidos e poder mensurar esses sentidos, ele não consegue alcançar a Deus. Porque Deus é maior que a ciência. Deus é maior que o pensamento humano. Deus é o grande eu sou. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. E a mente e o conhecimento humano não explica Deus. Ninguém explica Deus. Sobre essa questão de como o homem chega a Deus, ao mesmo tempo que nós podemos concordar que os mistérios de Deus existem de modo que o homem não conhece como um todo, mas no cristianismo existe um trunfo muito importante e que isso pode servir de consolo para quem quer buscar a Deus. É que se o homem sozinho ele não pode chegar a Deus, Deus então se faz homem. Você concorda? E ele se fazendo homem, então ele se faz conhecido de uma forma em que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai que está no céu. Então, mesmo que João diga, o próprio evangelista João diz que ninguém jamais viu a Deus, e ele quer dizer que ninguém jamais viu a Deus como é, o mesmo João diz que o Verbo eterno se faz carne e habita entre nós. Então isso faz com que os cristãos, que sim defendem a ideia de um Deus imaterial, atemporal, que não é criado, não é causado, mas ele pode ser conhecido dessa forma, de uma forma Através de através de Jesus. Cristo. Por isso que ele é chamado de mediador. Por isso que ele é chamado de mediador. Você não concorda com isso? Olha, vou falar um negócio para você importante. É muito triste, né? Mas pela desobediência de Adão, toda a humanidade se perdeu. Qual é o pecado que Adão cometeu? O pecado da desobediência. Não coma daquele fruto, que é o fruto da árvore da vida lá, né? Do conhecimento. Se você comer, você vai morrer. Ele foi lá, o que ele fez? Desobedeceu. Como Deus não pode conviver com o pecado, então o homem se afastou de Deus, porque o pecado surgiu. Quem foi que promoveu esse afastamento? Satanás. Ele enganou a mulher e comeu do fruto e ofereceu ao seu marido. E por que Satanás fez isso? Satanás estava aqui na terra antes do homem chegar. Ele foi lançado fora do céu, 2/3 dos anjos. Mas para quem foi que Deus deu o governo do Éden? Deus deu o governo para Adão. Ele disse para Adão: dá nome a todas as coisas que eu criei, às aves do céu, aos peixes, aos répteis, dá nome e governe você no jardim. Adão não trabalhava, mas ele tinha um governo. Ele não trabalhava, a função de Adão era receber, e a função de Deus era dar. Quando o homem pecou, nasceu o trabalho, porque aí Deus falou: do suor do teu rosto comerás da terra, do plantio da terra. Amaldiçoa a mulher, você sentirá dores do parto, e o seu desejo será do seu esposo. E amaldiçoa a serpente, dizendo: maldita és tu sobre as criaturas que rasteiam sobre a terra, você comerá do pó da terra, e porém inimizade entre tu e a mulher. Então o trabalho nasceu, o homem precisou trabalhar para se sustentar, mas antes do pecado, Deus dava e o homem recebia. Era assim. Também,
Não havia morte, não havia doença antes do pecado. Mas o homem se afastou de Deus. E por que o diabo fez isso? O diabo só tinha um jeito de governar esse mundo. Ele só tinha um jeito de tornar-se príncipe desse mundo. Ele tinha que roubar o governo de Adão. Deus deu a Adão o poder de governo. E quando ele afastou Adão de Deus, ele assumiu o lugar. Então, se ele controlar Adão, Adão é o governador. Então, se ele controlar o Adão, ele controla toda a humanidade. Por isso, Satanás tornou-se príncipe deste mundo. Por isso, Deus se fez carne. Deus se fez carne não foi para convencer ninguém de que Deus existe, porque Jesus é carne e osso, não foi por isso. Deus se fez carne porque toda a humanidade afastada dele estava condenada à morte e ao inferno. Então, se pela desobediência de um homem, Adão, toda a humanidade se perdeu, pela obediência de outro homem, Jesus, toda a humanidade seria resgatada. Então, Jesus não se fez Deus em carne e osso para convencer ninguém. Jesus se fez Deus em carne e osso para pagar o preço de um resgate de muitos e muitos pecados, de todos os homens que existiram antes dele, na geração deles que viriam depois, sobre a cruz, porque o sangue derramado pelo Cordeiro nos resgata. Então Jesus veio para trazer a salvação, não para trazer o convencimento. Exatamente. Aí só uma pontuação. A ideia de Cristo vindo ao mundo, concordo, não é para convencer de que Deus existe, mas é para aumentar o escopo da revelação geral. Existe uma revelação geral, existe uma revelação especial. E no caso, como o senhor mesmo disse, o pecado fez com que essa revelação geral se apagasse. Então, através de Cristo, tem uma revelação especial. Então, a questão não é conhecimento, não é convencimento. Vou reformular aqui. A questão não é convencimento. A questão é conhecimento. No caso, Deus se fez conhecer através da revelação especial. Deus já se fazia conhecer desde o princípio através da revelação geral. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sim. Vamos fala isso para dizer o seguinte: mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Jesus, né, na vida, você observando todas as coisas que foram criadas, você tem que chegar à conclusão de que existe um Criador. É assim que Deus vai julgar as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo. Exatamente isso. Exatamente revelação geral. Exatamente. Mas pode continuar falando, tudo bem. Exatamente isso. Porém, o objetivo principal foi a salvação. Mas aí Deus se revela através de Jesus, sim. Porque Jesus é Deus em carne e osso. Uma vez, muita gente pergunta assim para mim: eu não entendo esse negócio, eu acho tão fácil entender, mas eu não entendo esse negócio de Deus ser três, né? Quer dizer, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que pode isso? Eu sempre falo assim, para explicar para os jovens, né? A água, como é que é a fórmula química da água? Como que é? H2O. H2O. Aí se eu abro a torneira, ela tá líquida, não é? Se eu ferver a água, ela sai na forma de vapor. E se eu congelar, ela fica dura, fica sólida. Só que o gelo é água ainda? Sim. E o vapor é água ainda? Sim. E saindo da torneira líquida, ela não é água também? É água também. Então é o mesmo H2O manifesto em três. Só para ajudar, alguém pode dizer, não, mas isso são em fatos diferentes. Mas na química a gente estuda o ponto triplo, né? Em que eu tenho tanto sólido quanto líquido e vapor de água ao mesmo tempo. E tudo é água. E tudo é água. Então é a mesma substância se manifestando de três maneiras diferentes. Isso é Deus. E outra coisa, o nosso Deus é plural. É plural. Então, assim, Deus, ele é... Então, o que acontece? Então, aí, Jesus veio para a salvação da humanidade e revelar, sim. Se revela Deus através de Jesus. E Jesus é Deus em carne e osso. Sim. Outra coisa, pastor, sobre a questão de Jesus, a gente não pode esquecer que, o senhor mesmo disse isso, mas existe uma doutrina muito antiga da igreja, que é a doutrina da plenitude, que no grego é pleruma, que é a ideia de que Jesus é tudo está em Jesus. João diz lá, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses 1, Paulo diz que ele tendo tudo em si, ele pode agora reconciliar as coisas
a natureza que é feita por ele consigo mesmo. Então, por Jesus ser Deus e nele está todas as coisas, ele tem a autonomia de assim reconciliar todas as coisas com ele, mesmo que elas estejam agora afastadas dele pelo pecado e, é claro, pela livre ação do homem. Então, o fato de Jesus ser Deus, ao mesmo tempo em que ele se revela, ele dá a salvação. Estou de acordo, com certeza. E outra coisa, juntando com essa doutrina, a doutrina da plenitude. Inclusive, para você, só para ilustrar essa tua observação, que é correta, ele tem tanta autoridade que ele muda a lei. Exato. Você pode curar no sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Ele muda leis. Então, ele tem essa autoridade. Por isso que fariseus, saduceus, aqueles republicanos, ficavam loucos da vida com ele, porque tinha lá um conjunto de leis, né? E ele tinha autoridade. Então, para mudar, fazer alguma coisa. Então, quer dizer, é Deus em carne e osso. Agora, o povo que conheceu ele é daquela geração dele, certo? Nós não vimos ele em carne e osso. Mesmo assim, nós cremos. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Jesus se mostrou depois ressurreto para os apóstolos e disse: eis que vos deixo o Espírito Santo, o Consolador. E aí, hoje é o Espírito Santo que atua em nós. Posso não vê-lo, mas posso senti-lo. Posso não tocá-lo fisicamente, mas posso sentir o toque dele em mim, como de fato eu senti. Então, o Espírito Santo hoje está aqui. E eu fico assim, abrindo parênteses na nossa conversa, né? Me fico muito assustado, porque eu falo, nós vivemos ainda o tempo da graça, da misericórdia, e o Espírito Santo ainda está na terra com a igreja aqui. Mesmo assim, você reparou um nível de maldade que o mundo vive? Agora, imagina o tamanho da maldade quando a igreja for recolhida e o Espírito Santo não estiver mais aqui e a graça deixar de existir. Eu não consigo nem imaginar o grau de maldade que essa humanidade vai atingir, o tamanho da dor que essa tribulação vai provocar. Então, eu sempre falo assim, eu sinto no meu espírito, do fundo do meu coração, eu sinto no meu espírito. Eu sei que na Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o filho sabe. O segredo mais bem guardado da Bíblia é quando Jesus vai voltar. Mas eu sinto no meu espírito que não está longe. Não dá tempo da gente ficar brincando de ser crente. Tem que botar azeite na lâmpada, porque o noivo está voltando e nós somos a noiva. E eu olho muito para Israel, porque ali é o umbigo do mundo, né? E o que está acontecendo em Israel me chama muita atenção. Eu amo conversar com jovens que nem você, e outros que estão ouvindo a gente aí, provavelmente na gravação, porque é muito urgente. A gente não pode perder tempo com discussões vãs. Nós precisamos correr para Cristo, porque Ele está às portas. Exatamente, com certeza. Agora, voltando àquela questão sobre o que o senhor falou, acerca do método científico e da Sim. ciência, ao mesmo tempo que o senhor diz isso e o senhor fez uma afirmação de que os ateus se aproveitam da ciência, mas o senhor concorda, até porque o senhor é professor de biologia, inclusive fez ilustrações utilizando a ciência e a fé, que essa ciência, uma vez que ela estuda o mundo natural, mas esse mundo natural ele é sustentado, como mostra o argumento contingencial para a existência de Deus, por uma realidade sobrenatural, ele aponta, portanto, para Deus. E isso é uma doutrina bíblica. Você pega nada. Você pega o então, nada. Você pega um livro de... Só fazer uma pergunta aqui, pode mas falar. não fique à vontade. Então, minha pergunta é, de que modo eu posso juntar a ciência e a fé? Também aproveito para perguntar se a sua formação filosófica lhe ajuda ao discutir a fé cristã, através da filosofia cristã e algo assim. Deixa eu falar um negócio para você. A biologia, a biologia moderna, né? Ela fala umas coisas que é mais absurdo que você acreditar em Deus. Por exemplo, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para ser ateu você tem que ter muita fé. Eu vou entrevistar o autor do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Frank Turek. Tem um livro aqui, nunca li. Olha, o melhor livro de ateu que se converteu, que eu acho, é um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe, de Anthony Flew.
Esse Antônio Fio foi papa do ateísmo na Europa durante 50 anos. O cara é prêmio Nobel, não é qualquer coisa. Conheço. É um livro bom. Inclusive, Aí já que vi um acontece? debate dele na época de ateu. Vi uma palestra no Muito debate bom, dele muito na época bom. de ateu. Mas aí o que acontece? Olha só, você abre o livro de bioquímica, tá? Entendeu? Tá me ouvindo? Você abre o livro de bioquímica. Tô sim. Aí tá escrito lá que 4 átomos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, se juntaram numa pocinha de água, no barro, e formaram o primeiro ácido nucleico, certo? Ao acaso, não fala em Deus, fala ao acaso. Agora você pensa assim, 150 milhões de anos de erupção vulcânica, vento varrendo a Terra a 300 km por hora, a temperatura lá nas alturas, o caos implantado no planeta Terra, 4 átomos ao acaso, no meio dessa confusão toda, se junta ao acaso, sem nenhuma inteligência, ao acaso, sem nenhuma interferência, ao acaso, para formar um ácido nucleico. É a mesma coisa que eu acreditar que um caminhão-tanque invadiu o Pão de Açúcar, pegou em fogo, aí caiu da prateleira ovo, fermento, farinha, nasceu por acaso no meio do incêndio um bolo com calda de caramelo. É impossível ao acaso. Aí quando um biólogo, né, lê essas coisas no livro, ele pensa assim, não, eu até acredito, né, mas ao acaso é difícil. Como é que não tem uma inteligência atrás desse troço? Quando você olha o microcosmos, né? Na verdade, você pega um átomo, você vê lá, tem prótons, nêutrons no seu núcleo, um monte de elétrons na eletrosfera, camada K, L, M, N, O, P, Q, com 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2 elétrons na camada de valência, ligação dativa, covalente, iônica, e tudo funcionando. E quando você pega aquele modelo do átomo e você aplica no modelo de uma galáxia, entende que as mesmas forças que atuam ali estão atuando na galáxia e não tem ninguém que pensou nisso? Aí é difícil você ser ateu. Você pensa assim, a lei da evolução, vamos supor, Newton não, fugiu o nome agora, Gregor Mendel, né? E o Darwin. Darwin falava, não, a Darwin, primeiro que tem uma diferença de Darwin para Mendel, né? Darwin falava que o meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado. Então, vou dar um exemplo aqui. O Darwin foi numa ilha, nas Ilhas Galápagos, né? Ele foi numa ilha lá, aí tem um pássaro de bico comprido, assim que nem meu dedo está agora, que come larvas. Aí ele vai na outra ilha, tem o mesmo pássaro, tudo igualzinho, só que o bico dele é curvo, e ele come sementes. Aí ele repara que na ilha dos pássaros, que tem o bico assim, pontudo, existem fósseis de aves com bico curvado, que morreram em algum momento, e os pássaros de bico comprido estão vivos. Então ele pensava assim, o pássaro de bico curvo e bico comprido viviam juntos no mesmo ambiente, mas um dia faltou semente, aí o meio ambiente sem semente, o pássaro de bico curvo morre. Como ainda tem larvas, o pássaro de bico comprido sobrevive. Então o meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado. Aí vem um monge chamado Gregor Mendel. Não, antes do Gregor Mendel, os cientistas perguntaram para Darwin, tá bom, mas de onde nasceu esse bico curvo aqui? Então, quem criou esse bico curvo aí? E quem criou o bico comprido? Ele também não conseguia explicar as mutações genéticas, né, que aconteciam. Não, aí veio o Gregor Mendel. Aí Mendel, fazendo cruzamentos com ervilhas, foi lá e explicou, olha, as características que Darwin não sabia dizer de onde vinham, elas são herdadas e passadas para os seus descendentes. Aí o Mendel criou o neodarwinismo, ok? Tudo bem, é verdade isso? Então tá bom, então me explica aqui. Se o meio ambiente seleciona um indivíduo melhor adaptado, como é que eu pego o fóssil de uma barata de 100 milhões de anos atrás e a única diferença da barata de hoje é uma cerda a mais na pata traseira? Ela não evoluiu? Como é que eu pego bactérias mixótrofas, que são heterótrofas e autótrofas simultaneamente, chamadas mixótrofas, que são idênticas às bactérias da origem da Terra, elas não evoluíram? E o processo de especiação, formação de novas espécies? Se o meio ambiente cria indivíduos melhor adaptados, nós mesmos deveríamos viver hoje macacos se transformando em pessoa. E o que não acontece. Outra coisa, cadê o elo perdido? Se eu vim da evolução de um símio, por exemplo, de um macaco, tem que ter um fóssil que marca essa transição. Um fóssil meio macaco, meio homem. Não existe nem na espécie humana e nenhuma outra espécie animal. Então, quando você é biólogo e você começa a fazer questionamentos, quando o cara é do ensino médio, ele não tem conhecimento para questionar. Tudo que o professor falar, ele acha. Mas quando você está na universidade, fazendo um mestrado, você começa a questionar.
Peraí. E como assim? O acaso fica difícil de explicar essas questões. Aí você começa, como o livro de Romanos fala, você começa a perceber que tem um arquiteto, tem uma inteligência, tem um criador, a partir das coisas que foram criadas. Aí se cumpre aquela palavra de Romanos. Então, é muito difícil para a ciência, à medida que ela evolui, se sustentar ateia. E eu acredito até que quanto mais a ciência ela evolui, mais ela se aproxima de Deus. No passado, quando você não tinha tanta tecnologia, então como é que a ciência surgiu? Ela surgiu a partir da filosofia. A filosofia, essa palavra quer dizer busca pela verdade. E a filosofia não era ateia. Na Grécia, que era a Grécia era politeísta, acreditava em vários deuses. Hipócrates escreveu: antes de dormir, repassa no mental as ações que fizestes para o bem ou para o mal. Não repitas as más. Insiste só nas boas. Estende a compaixão aos brutos e às pessoas. A cada novo esforço, a cada prova rude, acenderás em ti a luz de uma virtude. Assim sublimarás a tétrada sagrada, tua quaternária e cósmica morada. Homem sábio, homem bom. Tu, que já penetraste no mistério da vida e mediste a distância entre o bem e o mal, pensa um pouco, medita que Deus, ao dar-te o pensamento e muitos outros dons que refletem os seus, fez de ti um ser imortal, porque és tu próprio um Deus. Então, eles eram filósofos, da filosofia surgiu a ciência e eles criam em Deus. Aí a ciência tornou-se ateia, porque se baseou em Aristóteles, mas à medida em que a tecnologia avança, fica mais difícil para a ciência explicar certas coisas. Então, ela vai levar ao conhecimento de Deus. Então, será que, agora respondendo a sua pergunta, que um caminho só leva ao conhecimento de Deus? Será que só pela ciência? Não, porque ela não responde todas as questões. E tem 4 linhas de pensamento humano que vão levar ao conhecimento de Deus através do raciocínio. É a filosofia, religião, ciência e arte. A filosofia questiona, a religião crê, a ciência comprova e a arte expressa. 4 linhas de pensamento humano que, se pesquisadas a fundo, vão levar, no mínimo, ao questionamento. Tem uma inteligência por trás dessas coisas. Alguém criou esse troço. Muito bom, muito bom. E o senhor fala sobre a arte? Lógico. O senhor foi secretário de Cultura? Sim, senhor. Me fale um pouco sobre como a cultura tem sido usada para destruir a fé cristã de certas pessoas. Deixe-me reformular a pergunta, por favor. Como a cultura tem sido usada para distorcer a fé, pregar contra a fé, de modo que hoje você pode ser um cristão, mas você consome filmes não cristãos. Você é um cristão que vai para a igreja todo domingo, mas os livros que você lê são anticristãos. Então, eu acho que de alguma forma as pessoas vão absorvendo essas ideias não cristãs através da cultura, que é um meio muito eficaz de você propagar verdades, entre aspas, claro, ideologias e assim, mesmo cristãos vão comprando, ainda mais como nós falamos antes, nesse mundo relativista que é o mundo pós-moderno. Como é que você vê essa questão da cultura e como o cristão deve lidar com ela inserido nesse mundo pós-moderno anticristão? Isso não é por acaso. Isso tem uma lógica por trás. E a lógica tem nome, chama Gramsci. Quando o comunismo foi criado, a primeira ideia central do comunismo foi a ideia do proletariado contra o burguês. É a luta de classes. E quem estudou isso foi Karl Marx, né? Escreveu um livro chamado Capital, 2 volumes. E Karl Marx, ele dizia, ou o socialismo ou a barbárie. Depois, no fim de todo o estudo dele, ele chegou à seguinte conclusão: Deus não existe, né? E se o sistema capitalista continuar, a sociedade vai convulsionar e vai acontecer uma barbárie, haverá uma revolução de classes. Só que o tal do Karl Marx não sabia 2 coisas. Primeiro,
A religião é uma válvula de escape da pressão social. Segundo, o capitalismo é plástico, ele se adapta, ele se modifica. Então, esse ponto de ebulição que ele previa nunca aconteceu e nunca acontecerá. Então, aqueles comunistas eles tinham que encontrar uma outra forma de promover o pensamento comunista, a revolução comunista. Se a guerra de classes funcionou lá na Revolução Bolchevique, né, se espalhou em alguns países, isso tem 100 anos. Em 100 anos mataram mais de 100 milhões de pessoas. Perseguiram igrejas e tal. Mataram padres e pastores e tal. Beleza. Mas se isso não funcionou, qual seria o outro caminho? O outro caminho é Gramsci. O Gramsci, o sociólogo italiano. Então ele falava assim, bom, se com o pensamento de Karl Marx nós não conseguimos implantar o comunismo, então nós vamos para o Gramsci. O que o Gramsci falava? O Gramsci não fala de guerra entre proletariado e burguês. O Gramsci fala, nós temos que atacar as instituições. Então, eu vou atacar o governo, né, instituições do governo. Então, judiciário, legislativo, executivo, vamos ocupar. Escolas, nós vamos implantar um pensamento na escola. Religião, né, nós vamos atacar a família. Então, o que acontece? Hoje, nós vivemos um ataque a todas as instituições. A mais importante, a que mais está sendo atacada, é a instituição familiar. Para se atacar família, escola, imprensa, arte, de uma maneira geral, você tem que criar uma cultura. Essa cultura ela é pensada toda no pensamento gramsciano. E a função dela é matar, roubar, destruir. Porque o pai desse negócio é o diabo. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, o que acontece, meu amigo? Um crente mal informado, que não lê, que não estuda. Na verdade, ele não tem conhecimento, não tem inteligência, ou não estudou para saber que atrás daquele personagem tem uma cultura, uma ideia cultural de acabar com a igreja que ele frequenta, com Deus que ele diz que adora e com a família que ele está inserido. Então, a guerra cultural, ela visa matar Deus, a família, e como a família é a célula mate da sociedade, acabar com todo o resto, implantando uma narrativa falsa, mentirosa, destrutiva, assassina e ateia. Pastor, o senhor tem esse projeto de... O senhor disse no seu testemunho que o senhor quer ganhar a universidade para Jesus. E o senhor me disse que a jornalista da Folha de São Paulo não gostou do que o senhor disse. O Estado é laico. Como é que a gente enfrenta esse tipo de coisa? Você tem a liberdade de expressão, tem liberdade de crença, e faz parte da crença cristã você compartilhar a fé, até porque não faz sentido isso na mente de um cristão. Se nós temos liberdade de crença, né, como a Constituição reza, na crença cristã, faz parte da minha fé eu ter que compartilhá-la. É um dos preceitos. Lógico. É um dos requisitos. Pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, você é livre e não é. Porque se você pregar na universidade, está errado, porque o Estado é laico. Que é bem contraditório. Como é que o senhor vê essa questão? E hoje, não só no Brasil como no mundo, mas essa resistência em que você pode receber todo mundo, chamar todo mundo, mas se for um evangélico como o senhor, não, esse evangélico não, porque ele vai querer colonizar, ele vai querer, como é que chama? Catequizar as pessoas aqui, não vai dar certo. Como é que o senhor lida com isso? Primeiro, isso vai aumentar, porque é bíblico. Né? Nós seremos perseguidos. É bíblico, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem, mentindo, se levantarem contra vós por causa do meu nome. Grande é a vossa recompensa no céu. É bíblico, em primeiro lugar. Mas eu respondo do jornalista, eu falo assim, o Estado é laico, não é ateu. Laicacidade e ateísmo são coisas distintas. Então, eu não está dizendo que é ateu. Laico quer dizer que o Estado ele não pode ser governado por nenhuma religião, mas não diz que religião não existe. Minha fé não é anulada pelo Estado laico. Então, eu vou manifestar minha fé. Dois. Eu vou obedecer ao juiz ou vou obedecer a Jesus? Então, o que você pensa, o que o juiz pensa, o que o raio, o que o parta pensa, não me interessa. Eu vou cumprir o mandamento de pregar o evangelho.
E sabe o que acontece, rapaz? Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, meu amado. Eu amei conversar com você, tá? Já vou falar porque você é muito inteligente. Ah, Lá obrigado. na Unicamp tem uma rádio chamada Rádio Muda. Sabe o que é isso aí? Não, não É sei. uma rádio comunitária que pega todo o bairro Barão Geraldo onde a Unicamp está inserida, né? Então essa rádio é gratuita e qualquer aluno da Unicamp pode fazer um programa de rádio lá. Quando eu me converti, a Helene, que me ganhou para Jesus, e a gente resolveu fazer um programa de rádio lá na madrugada. Então eu pregava Jesus com ela lá, da 1 às 3 horas da manhã. E por que eu pregava nesse horário? Porque eu sabia que parava de vender cocaína no Boa Vista, onde o pessoal da Unicamp comprava cocaína, parava de vender cocaína lá para 1h30, 2 horas. E aí, se o pessoal não tivesse mais cocaína para consumir, eles não conseguem dormir, porque fica ligado com a droga, fica ouvindo o rádio. Aí, naquela hora que o cara tá sob o efeito da droga, mas não tem mais droga para comprar e também não consegue dormir, se eu pregasse o evangelho ali, eles seriam alcançados. Bom, resultado. Quando eu cheguei na Rádio Muda, sabe qual é o número? O número que está na porta da Rádio Muda? Diga. 666. Então eu entrava com a Helene lá, a gente ungia todo aquele lugar e orava, e se preparava para isso. E começava a pregar o evangelho. Da 1 às 3 da manhã. Você não acredita o quanto de gente que aparecia lá. Aí chegava aquelas pessoas chorando, não, eu vou me matar, eu vou matar, e você via a pessoa ali, e ela falava, mas como é que você viu aqui? Ah, eu não conseguia dormir, estava lá em casa ouvindo o rádio, você falou, e eu tô aqui. E a gente ganhava tanta alma ali naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Proibiram a gente de usar a rádio. Qualquer estudante de qualquer natureza podia usar a rádio, menos eu. Então, nós seremos perseguidos. Como foi no tempo de Jesus, em que os apóstolos foram presos, cerrados ao meio, sofreram açoites, não tinham onde. Assim será nos fins dos tempos. E é bom que todo mundo que está aí ouvindo essa gravação saiba disso. No céu não tem lugar para frouxo nem para covarde, porque o reino dos céus ganha força. E Jesus não nos deu espírito de covardia, e sim de valentia. E nós vamos processar nossa fé mesmo com a navalha na garganta. Porque o homem pode matar o corpo, mas não pode levar nossa alma. Então a gente tem que enfrentar. Isso é incrível porque a fé cristã nos constrange de várias formas. Eu, por exemplo, como acadêmico de direito, falo isso muito constrangido, mas se for o caso de leis não permitirem que nós venhamos expressar a nossa fé, nós vamos ter de desobedecer essas leis para fazer Sim, a vontade senhor. de Jesus. Foi isso que os cristãos fizeram no primeiro século, enfrentando o Sinédrio, por Exatamente. exemplo. Enfrentando o Sinédrio. E não vamos ficar apenas no primeiro século, porque isso acontece hoje. Nós temos Exatamente. cristãos que nos estados que não são laicos, tá? Mas são estados religiosos, né? Que são como os estados islâmicos, ou a China, que tem perseguido Sim, sim. bastante os cristãos, e a mídia tem ficado caladinha em relação a isso, mas tem perseguido os cristãos com o regime ditatorial que tem, e ainda assim lá os cristãos desobedecem às leis chinesas para adorar a Jesus como Deus, como deve ser adorado. Então, de certa forma, nós vamos ser constrangidos mesmo a ter que desobedecer em algum momento os homens para obedecer a Deus. Isso mostra, né, o tão quanto nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus. Isso é amar a Deus, amar a Jesus de todo o coração. E não se envergonhar do evangelho, porque Não ele se não se envergonhar do envergonhará Evangelho. de nós no dia do juízo. É verdade. Então, só para concluir, eu também queria deixar aqui a minha palavra de agradecimento, dizer que eu gostei muito do senhor. O senhor é bem acessível. Eu consegui o seu contato através de uma amiga. Ela me mandou o seu contato e disse: Olha, o pastor Ricardo ele tem uma história de conversão muito bonita, muito bom. E aí eu fui atrás, vi seu testemunho, achei muito legal e consegui seu contato. E eu mandei uma mensagem e disse: Bem, talvez ele não responda. E de repente o senhor me ligou. E a gente se falou um pouco, falamos algum tempo, e foi muito bom falar com o senhor sobre isso. E nós falamos justamente sobre essa questão de
humildade, de acessibilidade, como isso ajuda na propagação do evangelho. E às vezes as Lógico. pessoas abandonam a igreja por abusos, ou então por autoritarismo, ou por se acharem inferiores às pessoas que estão ali, se acharem rejeitadas. Como é que nós cristãos vamos fazer, Pastor Ricardo, para mudar essa imagem ruim que muita gente tem dos pastores, dos líderes espirituais, que às vezes são vistos como interesseiros, manipuladores e etc. A culpa disso é nossa, da igreja. Porque a igreja, nesse ponto, se afastou daquilo que Deus pregou. Vou dar um exemplo aqui, posso? Fique à vontade. João, o Batista, ele pregava para multidões no deserto. Multidões, não é meia dúzia, não. Multidões iam no deserto ver o sujeito pregar. Então, peraí. Então, certamente era um lugar bonito lá, um oásis com tâmaras. Não, areia quente, sol na cabeça. Bom, se não tinha lá um lugar confortável, então o que atraía essas multidões? Certamente devia ser um cara alinhado, com terno, sapato novo, que nem esses pastores que anda tudo chique no último. Ah, então vou ver lá um pregador bonito. Não, chegava lá e encontrava um sujeito vestido de pele de camelo e que comia mel e gafanhoto, tinha nenhuma beleza nele. Assim, a igreja não era boa. Se não tinha beleza nele, então deve ser a pregação. Aquela palavra, não, vai todo mundo ficar rico, prosperidade. Não, chegava lá e encontrava o sujeito falando o seguinte: arrepende seus pecados, ajeite suas veredas, aquele que há de vir virá. Então, era só paulada. Bom, se o cara não era bonito, a igreja não tinha conforto, se a palavra era dura, o que atraía multidões ao deserto? O Espírito Santo que habitava em João, porque ele foi batizado com o Espírito Santo no ventre da sua mãe, Isabel. Quando Jesus foi levado a João Batista para ser batizado, João falou, mas eu não sou digno de amarrar suas alpargatas. E quando João fala isso, ele já mostra humildade, porque ele era muito afamado. A fama dele era tão grande que ele apontava para o castelo do rei e falava: ô Herodes, para de dormir com a mulher do teu irmão, viu, seu adúltero? E o Herodes, que era rei, tinha medo dele. Então, esse cara foi lá e falou para Jesus: ó, Jesus, eu não sou digno de te amarrar as alpargatas. Aí Jesus falou: convém que você me batize. Então, quando ele desceu Jesus às águas, Pai, alô? Alô? Voltou. Só desliguei minha câmera rápido, você pode continuar. Ah, Pode tá. continuar, perdão. Quando ele desceu Jesus às águas, Pai, Filho e Espírito Santo se encontraram. Né? Deus disse, Deus Pai, eis aí o meu filho amado, em quem muito me alegro. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Daquele dia em diante, o povo começou a ficar preocupado da igreja de João. Ô, João, peraí, Jesus apareceu aí, ó. Aí o membro da tua igreja aqui tá tudo indo falar com ele lá. E ele falava: deixe que ouçam a ele, não a mim mais. Quando alguém chegava para João e perguntava como é seu nome, ele nunca falou: eu sou o pastor presidente da igreja tal, ou eu sou o apóstolo fulano de tal, ou eu sou o grande. Ele falava assim: eu sou só uma voz que clama no deserto. Nem o nome ele dizia. E a única preocupação de Batista preso não era que ele ia ser morto. A única preocupação dele é: será que eu acertei? Será que eu não me enganei? Será que Jesus é aquele que de fato eu penso que é? E mandou alguém ir lá perguntar para Jesus. E Jesus mandou responder: diga a João que o cego vê, que o surdo ouve, que o paralítico anda. Aí João, o Batista, a voz que clama no deserto, entregou a cabeça ao machado para que convém que ele calasse para que Jesus fosse ouvido. E quando Jesus soube da morte de João, ele disse: em verdade vos digo, que de homem nascido de mulher nunca houve e nunca haverá ninguém maior que João. Agora, se eu me faço pastor e eu coloco um terno bonito, eu subo no púlpito da igreja acima de todos os outros, assumo um cargo e eu vomito a minha vaidade, eu estou sendo como João Batista? Eu estou sendo como Jesus? Que despiu-se de toda a glória, despiu-se de toda a majestade e se encolheu para entrar no útero de uma virgem chamada Maria e morrer na cruz? Eu estou sendo imitador deste Cristo? Então a vaidade, a soberba, o orgulho, os cargos, inúmeros cargos,
afastam a igreja ou aqueles líderes da ideia principal, que é servir. Eu acho muito estranho, você achou estranho, mas eu acho mais estranho quando as pessoas me mandam alguma mensagem e eu ligo de volta, aí a pessoa fala, nossa, eu não esperava que o senhor me ligasse, o senhor é o pastor da internet. Eu não sou artista, gente. Eu não sou. Aí eu ligo por quê? Porque eu falo, mas qual é o seu problema? Eu sou irmão igual a vocês, nós temos carne e osso igual, nós somos igual. Então, por que a pessoa estranha que liga? Porque está inculcado na mente dela que aquele pastor que aparece na internet, ou na televisão, ou no rádio, ele é uma... não tem celebridade no reino dos céus. Quando os apóstolos discutiam, Jesus perguntou, por que vocês estão discutindo? Nós queremos saber, entre nós 12 aqui, quem que é o maior? O que Jesus falou? O menor é o maior. Então, se Jesus veio para servir, quando o cara é pastor, ele é servo. Ele não está lá para ser pastor, para ser servido. Ele está lá para ser pastor, para servir. Então, essa inversão de valores cria esse problema aí. Tá certo. Foi muito bom, pastor, ter conversado com o senhor sobre tudo isso. Eu quero pedir a Deus que lhe abençoe muito e recompense por esse tempo que o senhor reservou para a gente. E espero que quem estiver nos ouvindo e nos assistindo esteja sendo muito abençoado com esse conteúdo. Eu quero agradecer a você, que é um moço que eu estou conhecendo agora, e que nós vamos se ver por toda a eternidade. Um vai olhar para cá do outro a eternidade inteira. Amém. E eu amo você em Cristo Jesus. E aqueles irmãos que estão ouvindo essa gravação, saibam, Jesus está voltando. Vamos se apegar a ele. Volte correndo para a casa do Pai. Se você está afastado, se você está frio. Eu quero indicar, vocês têm um canal meu na internet, se eu botar no YouTube assim, Pastor Ricardo Braga, tem um canal lá. Lá tem o testemunho, tem várias outras pregações, mas o importante é você saber o seguinte, pastor não leva ninguém para o céu, só Jesus. Então, volta para casa do Pai, se apega a Jesus. Se eu puder ajudar de alguma forma, com qualquer dúvida, qualquer conflito, eu estou à disposição. Eu sou servo de vocês. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Eu posso? Com certeza, fique à vontade. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, a tua palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem em teu nome, o Senhor está no meio de nós. Eu creio que o Senhor está aqui agora, nesse momento. Jesus, quando o Senhor andava pelo mar da Galileia, multidões seguiam ao Senhor. E quem era esse povo? Era um povo endividado, um povo doente, um povo abandonado, empobrecido, rejeitado. Aqueles que o mundo não quis, o Senhor abraçou, o Senhor acolheu. Pai, eu peço agora, nesse momento, nessa oração, que todo aquele filho teu que esteja ouvindo essa palavra, e aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que porventura venham ouvir essa palavra, possam sentir aquele acolhimento, aquele toque de amor seu, a tua presença tão preciosa em nossas vidas, Senhor. Nós não podemos nada, somente o teu Espírito Santo em nós, vasos de barro que guardam um grande tesouro, é capaz de convencer alguém do pecado, do erro. Senhor, alcança cada um que esteja ouvindo agora essa palavra. Alcança o Edei agora, Pai. A família dele, a todos aqueles que estão afastados ou ainda que não te conhecem. Agora, Senhor, alcança, Senhor. Eu quero te agradecer por o Senhor ter me alcançado pela tua misericórdia e graça, embora eu nunca merecesse e ainda não mereça a tua presença. Mas o Senhor é fiel até quando nós somos infiéis. Senhor, meu Deus, abençoe esse moço que o Senhor tem colocado como advogado. Nós sabemos que o poder judiciário está corrompido. Leva ele aos pícaros desse poder judiciário até a autoridade máxima. Transforma ele no ministro do Supremo, Senhor, para que ele seja um arauto na corte contra todo o avanço do mal sobre essa nação. E eu declaro em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus e que nenhum mal nessa terra prosperará, porque nós não somos só celeiro de alimento, mas celeiro de almas. Pai, hoje o Brasil é o grande arauto do evangélico nas Américas, Senhor. Abençoa essa geração nova que está ouvindo, a geração da última hora. Enche-os de poder, de graça, de sabedoria, de formosura, Senhor. Mas, acima de tudo, enche-os da tua presença, para que, assim como a tua presença na Helene me alcançou, esses jovens venham alcançar multidões, Senhor. Assim eu oro e te agradeço,
Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.